Olá, pessoal. Eu sou a acadêmica Ana Flávia Tachevski, estudo matemática e licenciatura na Universidade Estadual do Centro-Oeste, na Unicentro, e vou estar explicando para vocês um pouco sobre conservação do momento angular. Momento angular. O momento angular é responsável pela quantidade de movimento associado a um corpo que executa o movimento de rotação em torno de um eixo fixo. Assim como o torque, define-se o movimento angular a partir do produto vetorial de duas grandezas físicas, denominado por R, que determina a distância do eixo de rotação ou da origem do sistema até o ponto no qual será aplicado o momento linear P, conforme mostrado na equação. Para um ângulo de 90 graus, que é obtido sempre que o movimento for circular, vamos ter a seguinte forma. Então, nosso momento angular é igual à nossa massa do objeto, vezes o vetor raio entre o objeto e o eixo de rotação, vezes o vetor velocidade linear do objeto. Considerando uma partícula que apresenta distância fixas em relação ao eixo de rotação, usando a relação entre velocidade angular e linear, podemos escrever a equação da seguinte forma. Então, vamos ter o momento angular igual à nossa massa, vezes o raio ao quadrado, vezes a velocidade angular, denominada ali pela letra ômega. É importante notar que o termo massa vezes o raio ao quadrado é definido pelo momento angular de uma partícula de massa m, que gira a uma distância r do eixo de rotação. Dessa forma, o momento angular pode ser reescrito como nosso momento angular igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. E também não podemos deixar de destacar a relação que existe entre o torque e o momento angular. Partindo da definição do torque e usando a segunda lei de Newton da forma mais geral possível. Considerando a definição do momento angular e sua derivada, torna-se evidente a relação entre o torque e o momento angular. Considerando a variação do momento angular em pequenos intervalos de tempo, intervalos que tendem a zero, podemos simplificar o uso da derivada por uma simples razão conforme descrito a seguir. Então, ali nós temos o somatório dos torques externos, que é igual à taxa de variação do momento angular em relação ao tempo. Quando não há torques externos, quando o somatório dos torques externos for igual a zero, o momento angular não vai variar no tempo, ou seja, o momento angular inicial vai ser igual ao momento angular final. Então, a partir dessa fórmula, nós chegamos à conservação do momento angular, que diz respeito à ausência de torques externos garante que o sistema sempre apresentará momento angular constante, ou seja, não variará o seu valor com o tempo. E vamos ter a seguinte forma. Então, vamos ter o momento de inércia inicial vezes a velocidade angular inicial, que é igual ao momento de inércia final vezes a velocidade angular final. Então, aqui foi realizado um experimento para fixar melhor esse conceito de conservação do momento angular. Então, o que a gente utilizou? Utilizamos uma cadeira giratória e dois pesos de massas iguais. Como exemplo dessa aplicação, podemos considerar uma cadeira que pode girar em torno do seu eixo vertical praticamente sem atrito. Nessas condições, o torque externo é nulo, e sendo assim, seu momento angular não varia com o tempo. Complementando a situação, temos uma pessoa que está sentada à mesma cadeira, segurando os pesos com os braços esticados. Ao girar a cadeira, todo o conjunto realiza um movimento de rotação com determinada velocidade angular em torno do eixo girante. Quando encolhidos os braços, as massas ficam mais próximas do eixo de rotação e a cadeira gira mais rápido.
Isso acontece pois o momento de inércia de um corpo depende da distribuição das massas, ou seja, quanto mais próxima a massa estiver do eixo de rotação, menor será o momento de inércia deste corpo. Pela lei da conservação do momento angular, o momento angular é o mesmo antes ou depois de ser encolhidos os braços. Como o momento de inércia diminui quando os pesos são aproximados do eixo de rotação, para que tenha conservação do momento angular, a velocidade aumenta e o conjunto passa a girar mais rapidamente. E se voltamos a esticar os braços, o conjunto também volta a girar com a velocidade angular inicial. Então, agora aqui nós vamos resolver um exercício sobre conservação do momento angular. Então, o exercício que diz respeito. Em um parquinho infantil, encontra-se um carrossel com um raio de 3 metros e tem um momento de inércia de 600 kg, girando em torno do seu eixo, sem atrito, com uma velocidade angular de 3 rev por minuto. Uma criança de 20 kg está inicialmente no centro do carrossel e depois caminha até a borda. Considerando a criança como uma massa pontual, calcule a nova velocidade angular que o carrossel terá. Então, primeiramente, nós tiramos os dados, né, que o exercício nos dá, para ficar mais fácil depois de encaixar nas nossas fórmulas. Aqui na rotação, ele dava 3 rev por minuto. Eu já converti ele em radianos para ficar mais fácil para nós trabalhar. Então, aqui. Primeiro, a gente precisa calcular o momento de inércia total, que será a soma do momento de inércia do carrossel com a criança. A inércia do carrossel já foi dada, basta calcular a da criança e somar o carrossel. Então, para calcular a massa da inércia do menino, vamos usar então ali a inércia do menino, que é igual a massa dele vezes o raio ao quadrado. Como ele vai para a borda, a gente vai usar o raio igual a 3. Vamos substituir os valores, vamos chegar que a inércia do menino é 180, igual a 180. Agora que já temos a inércia do menino, é só somar com a do carrossel. Então, substituindo o valor, nós vamos encontrar então que a inércia total é igual a 780. Agora que nós já temos nossos valores, só basta aplicar na nossa fórmula de conservação do momento angular. Então, nós vamos ter que a nossa velocidade angular é igual a 0,241 raios. E é isso então, pessoal. Muito obrigada e até mais.